Olá, sou Marcelo Villegas, sou biólogo e estou responsável pelos projetos ambientais da Brivet Consultoria. Então, hoje a intenção aqui é passar uma apresentação geral do produto, que é licenciamento ambiental, que é um dos focos aí do ramo dos projetos ambientais da empresa. E, claro, fico à disposição de todos, que tenham alguma dúvida, que tenham um questionamento talvez da ordem mais técnica, que possa auxiliar na prospecção de clientes, na negociação com clientes desses projetos. Então, eu vou aqui compartilhar a apresentação para que todos possam acompanhar. Então, vamos lá. Então, eu sou biólogo, né, um pouquinho aqui da minha formação. Sou especialista em análises ambientais e mestre em ecologia e conservação. E dentro do ramo desse setor, eu tenho experiência na coordenação de projetos, mais especificamente do meio biótico, e dentro do meio biótico, especialmente com fauna, é a minha principal área de atuação. Então, eu tenho experiência no licenciamento ambiental, que é o produto que a gente vai discutir aqui hoje, mas também com outros produtos, como de planejamento ambiental, de atendimento à certificação florestal, né, dentro dos critérios da FSC, que é uma das certificadoras internacionais do ramo. Também com planos de manejo de unidade de conservação, que é outro produto, né, não relacionado ao licenciamento. Também atuei com apoio a atividades de ecoturismo, especificamente o birdwatching, né, que é uma atividade que também tem se desenvolvido bastante no país. E mais recentemente venho atuando dentro do ramo da pesquisa e desenvolvimento nos critérios da ANEEL, que é para desenvolvimento de soluções para o setor elétrico, mais especificamente. Então, entrando aqui na questão do produto em si, do licenciamento ambiental, ele é um processo, ele é um procedimento, né, relativamente complexo no país, e ele é obrigatório para obras e atividades que impactem o ambiente. Então, o arcabouço legal brasileiro do licenciamento ambiental, ele é bastante robusto, ele é bastante extenso, tem muitas ferramentas e instrumentos legais que regulam o setor, e algumas atividades, algumas dessas obras, elas são explicitamente definidas nesses instrumentos que elas precisam ser licenciadas, né? Porque, como exemplo, coloquei aqui construção de usinas hidrelétricas, né, de pequeno porte ou maior porte, também usinas linhas de transmissão de energia elétrica, essas linhas de alta tensão, né, que ligam geralmente a fonte geradora a subestações para daí para frente ser distribuído nos municípios e cidades e áreas rurais. E várias outras atividades, por exemplo, a mineração exige processo de licenciamento ambiental, instalação de portos, então são várias outras atividades que, caso a caso, isso tem que ser analisado, né? Porque em alguns casos, como eu comentei, as obras e atividades são explicitamente, têm esse caráter obrigatório já na lei, e em outros casos, como não existe essa obrigatoriedade legal, mas aí, os órgãos ambientais licenciadores, muitas vezes eles, pela natureza do estudo ou pela localização de uma determinada obra, eles podem passar a exigir o processo de licenciamento. Então, essa exigibilidade é um pouco variável no país. Então, dependendo do caso, tem que ser avaliado mesmo o caso a caso. Bom, no processo de licenciamento, também esse processo é necessário para obter diversas autorizações, né, que são diversos documentos emitidos pelos órgãos ambientais, desde o início, desde a concepção da obra, da atividade, até o início, efetivamente, da sua operação. Então, a licença prévia é a primeira desses instrumentos, que ele é, como o próprio nome diz, ele é anteriormente a qualquer intervenção na área. Geralmente, nessa licença prévia se avaliam alternativas locacionais, né? Não só um local onde se deseja construir, ou várias alternativas construtivas, inclusive, da obra. E passada essa etapa dessa licença, emitida essa licença prévia, aí sim começam as intervenções no ambiente mesmo, como a supressão vegetacional, a própria construção da obra, né? Às vezes passa também pelo estabelecimento do canteiro de obras. Toda essa parte de construtiva é necessária, é possível só após a emissão da licença de instalação. E uma vez tudo pronto, tudo finalizado e todas as condicionantes ambientais dos órgãos atendidas,
é emitida então a licença de operação, que é quando efetivamente a atividade pode entrar em operação de fato, né? Pode ser iniciar uma atividade de lava de mineração, pode ser iniciar a geração de energia elétrica por uma usina hidrelétrica, uma usina termoelétrica, ou pode-se iniciar a transmissão de energia por uma linha de transmissão, né? Alguns exemplos que eu dei aqui. Então, estudos de licenciamento são também de vários tipos, né? Não existe um estudo único, uma classe única de estudos que são de licenciamento geral. São de vários tipos no país, né? Vamos dar alguns exemplos aqui. Os mais comuns são os estudos de impacto ambiental ou os estudos ambientais simplificados, né? Pelos acrônimos EIA e EAS, que são os estudos mais conhecidos assim, dentro do ramo. A diferença entre um EIA e um EAS, eles são basicamente o tempo do rito, né? Um EIA é muito mais exigente na questão da necessidade de produtos, da necessidade do aprofundamento dos dados que são exigidos pelos órgãos ambientais, e ele, por isso mesmo, ele é mais demorado em termos gerais. E os estudos ambientais simplificados, eles têm um rito muito semelhante ao EIA, mas eles são bastante mais justamente simplificados na tentativa de acelerar o processo de licenciamento. Então, algumas obras já são definidas que precisam de um EIA, efetivamente, outras já podem ser encaminhadas para um estudo ambiental simplificado. Também isso varia, né, dependendo do órgão ambiental, dependendo do tipo de obra, então também isso é variável, não existe uma definição muito clara para todos os casos. Outro produto que resulta, por exemplo, de um EIA é o RIMA, que é o Relatório de Impactos ao Meio Ambiente, que a ideia dele está abrangido dentro do EIA, mas é um produto separado, muitas vezes, que podem haver clientes que têm já o EIA definido por uma empresa que ela contratou, mas às vezes quer ou precisa de um RIMA que uma outra empresa faça, né? Então é possível vender separadamente só o RIMA, no caso, que ele é um produto que ele é uma simplificação, assim, em termos gerais, ele traz em termos mais comuns, mais coloquiais, as informações técnicas que estão no EIA. A função do RIMA é justamente fazer esse contato do processo de licenciamento para a população geralmente atingida ou interessada em determinada obra, em determinada atividade. Então, o RIMA também é um produto que pode ser contemplado dentro do licenciamento ambiental ou dentro de um EIA ou até isoladamente. E outros tipos de produtos também entram como programas ambientais específicos, né? Então, dentro daquele rito que eu comentei das licenças prévia, de instalação e de operação, muitas vezes para a licença de operação ser renovada ou ser emitida, os órgãos ambientais colocam condicionantes ambientais que ali se definem programas que devem ser seguidos, devem ser atendidos pelos empreendedores, né, pelos interessados em desenvolver aquela atividade, que incluem vários tipos de atividades, por exemplo, monitoramento de fauna, de flora ou de qualidade da água. Resgates de fauna e flora também são atividades que entram como programas ambientais e podem entrar como produtos isoladamente. Programas de recuperação de áreas degradadas e vários outros tipos de programas ambientais que entram como exigência nos processos de licenciamento. Então, da mesma forma que eu comentei no RIMA, muitas empresas já têm um EIA definido, já têm, às vezes, a própria licença de operação já emitida e estão procurando empresas para desenvolver os programas ambientais que estão dentro daquele escopo que elas já sabem. Então, isso também é outra abordagem que pode ser dada ao produto, né? A gente pode oferecer só um programa de monitoramento, por exemplo, que a gente tenha condições, ou seja de interesse para o cliente, só atendimento daquele programa de monitoramento que talvez a sua outra contratante, sua terceirizada não consiga atender. Essa é uma coisa que a gente também isoladamente pode oferecer aos clientes. Em geral, para o EIA, né, voltando agora para o produto que é o mais comum, né, fazer a realização do estudo de impacto ambiental em si, exigem equipes grandes e multidisciplinares, né, que são estudos bastante complexos e bastante longos que se realizam. E são desenvolvidos em 3 grandes frentes de diagnóstico, né, dentro do nosso documento. Então, a gente trabalha no meio físico, onde a gente envolve geólogos, geógrafos, engenheiros e vários outros tipos de
profissionais que vão abordar justamente a questão de solos, de rochas, todo esse diagnóstico anterior, né, que precede a avaliação do impacto pelo órgão ambiental desse meio físico. Secundariamente, tem a parte do meio biótico, também que exige uma grande gama de profissionais entre biólogos, ecólogos, veterinários, engenheiros florestais, também uma ampla gama de diagnósticos individuais, e o meio socioeconômico também com uma terceira frente de diagnóstico que exige outros tipos de profissionais, como sociólogos, geógrafos e arqueólogos, que também vão ter seus produtos e seus diagnósticos particulares, e justamente por essa grande atuação essa atuação numerosa de muitos profissionais, os produtos em si são complexos, são de gestão demorada, e por isso muitas vezes demoram um produto que demora anos para ser desenvolvido. Em muitos casos não, em muitos casos em estudos de impacto ambiental, estudos simplificados, eles conseguem ser mais rápidos, conseguem atuar com um menor número de profissionais e conseguem atender a uma demanda mais rapidamente, mas muitas vezes o processo realmente é demorado. Outra coisa que se exige nesses EIAs, muitas vezes, é a atuação de equipe, de algum membro da equipe, ou junto aos órgãos ambientais, ou seja, é interessante, às vezes, ter um consultor ou ter uma pessoa que realmente resida nos municípios onde está o escritório do órgão licenciador, para já fazer a realização de protocolos, para já fazer eventualmente com reuniões com os órgãos ambientais que estão licenciando. Então, isso é um outro aspecto que adiciona complexidade ao produto, né? Porque como muitas vezes os empreendimentos são realizados em áreas bastante ermas, bastante distantes de centros urbanos, conseguir alocar uma equipe de gestão nas proximidades, na região onde é interessante estar com os órgãos ambientais, às vezes também adiciona tempo na nossa elaboração das propostas. Então, essa atuação aos órgãos ambientais, ela pode ser tanto na esfera federal, né, trabalhando diretamente com o IBAMA, seja IBAMA Brasília, seja nos escritórios regionais do IBAMA, ou, dependendo do produto, a gente lida com os órgãos estaduais, né, por exemplo, o Instituto Ambiental do Paraná, aqui no Paraná, ou os institutos, a Fátima, em Santa Catarina, e isso depende também do escopo da atividade ou da obra, né? Então, isso é uma informação importante a gente ter dos clientes na hora da prospecção. E também, outro fator que aumenta a complexidade no todo o processo de licenciamento ambiental é a organização e realização de audiências públicas, que são exigências do próprio processo de estudo de impacto ambiental, em muitos casos. E essas audiências públicas são efetivamente eventos que têm que ser realizados para trazer no mesmo espaço de discussão tanto profissionais do empreendedor mesmo, que são interessados na construção da obra, da atividade, no início da atividade. Também atuam profissionais do órgão ambiental, que vão estar juntamente com o empreendedor. Nossa, da consultoria ambiental, que vamos estar justamente fazendo todo esse meio campo, apresentando a informação para a sociedade e para os órgãos ambientais como um todo, e também membros da sociedade civil interessados que desejem participar da audiência pública, né? Então, esses eventos são também, dependendo de onde tem que ser realizado, dependendo do tipo de obra, dependendo do tipo de produto que é exigido no licenciamento, também é outro fator que pode trazer algum retardo na parte do nosso planejamento, né, de elaboração de propostas, porque tudo varia de acordo com as condições de infraestrutura ou até de acesso, de acessibilidade, do ponto onde a gente tem que fazer a audiência pública. Bom, passando agora da parte do produto, entrando já em clientes em potencial, como eu comentei no começo, o processo de licenciamento ele é bem definido para alguns setores de atuação nacional, para outros ele não é uma exigência legal, mas eventualmente algum órgão ambiental pode exigir a realização de um licenciamento para alguma obra em particular, alguma obra em específico, ou por causa de alguma localização em específico, né? Então, mas em termos gerais, esses são grandes interessados e que
setores grandes que têm essa exigência muito bem estabelecida no Brasil. Por exemplo, o setor elétrico, né, que dentro alguns clientes podem ser públicos, como a Copel aqui do Paraná, ou a CEMIG em Minas Gerais. Esse tipo de cliente requer, para contratação, requer a realização de licitações. Então, isso é um pouco mais complicado fazer a proposta, porque tem todo o rito de licitação que é específico também para cada concessionária. Então, isso acaba sendo um cliente um pouco mais difícil de se abordar. E dentro do setor elétrico ainda existem as concessionárias privadas, né? A exemplo, por exemplo, da Neo Energia ou da Isolux, que tem diversas obras em seu planejamento, tanto de novas obras, como de ampliação de obras, ou até renovação de licença de operação, que tem uma constante necessidade da realização de diversos produtos dentro do licenciamento ambiental. Essas empresas são, por ser privadas, então é muito mais tranquilo fazer a contratação de empresas de consultoria. Dentro do ramo da engenharia, né, de empreiteiras que trabalham mais na construção mesmo de obras, muitas vezes dentro do processo de licenciamento recai a elas, a construtora mesmo, fazer a contratação ou fazer a realização de todo o processo de licenciamento ambiental. E aí também entra a possibilidade de prospecção enquanto consultores ambientais, né? Para diversas obras, como por exemplo rodovias, seja a instalação de uma nova rodovia, duplicação de rodovias, ferrovias, portos, a instalação de condomínios de maior porte e vários outros tipos de construção. Muitas vezes pontes, né, viadutos, às vezes exigem licenciamento ambiental, e várias dessas empreiteiras acabam tendo essa necessidade de fazer contato com consultorias ambientais de várias regiões do país para atender essas demandas. Também uma ampla gama de indústrias tem essas exigências, por exemplo, para ampliação de unidades ou construção de novas unidades, abertura de novas frentes de lavra, no caso de mineração, ou, como eu comentei também, atendimento a autorizações ambientais que já existem, mas que têm que ser renovadas, né? As licenças de operação têm validade, então a cada determinado número de anos, a cada 5 anos, a cada 10 anos, a empresa tem que apresentar uma nova série de produtos para receber uma renovação da autorização. Então, como exemplos de mineração, a própria Votorantim pode ser um cliente em potencial, e dentro da produção de celulose, da silvicultura, tem vários, elenquei diversos clientes em potencial, como a Eldorado, Fibria, Suzano, a Veracel, Arauco, a Senibra, a Klabin, e vários outros de menor porte, ou que tenha uma atuação um pouco diferenciada no setor, que também são clientes em potencial, porque podem ter suas atividades que têm a exigência de realização de licenciamento ambiental. Com relação à legislação ou normas que regem o setor, é bastante ampla o número de instrumentos e ferramentas legais do setor, então não vem ao caso aqui a gente discutir todas elas, mas inicia-se, né, o marco inicial das exigências legais no âmbito mais atual, com a resolução CONAMA 001 de 1986, né, que é o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e é a partir desse instrumento é que se estabelece a necessidade de estudos ambientais para obras que impactam o ambiente. Então, a partir daí, começaram a sair diversas outras ferramentas que tornam explícita a necessidade de licenciamento ambiental para algumas obras, então o setor hoje sabe, já isso é bem determinado, que existem obras e atividades que são classicamente dentro do escopo do licenciamento ambiental, justamente pela existência de diversos instrumentos que exigem esse tipo de abordagem. Então, há legislações normativas específicas na União para essas atividades, para algumas atividades, e há legislações distintas entre os estados. Então, alguns estados, alguns órgãos ambientais, dependendo do estado, têm exigências mais restritivas do que outros, né? Um exemplo que eu posso dar assim, rapidamente, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, que para a instalação de usinas eólicas, as exigências do estado são muito mais restritivas do que em outros estados. Então, porque elas têm instrumentos legais próprios que são muito mais, são recentes, mas são muito mais
exigentes do que em outras regiões. Então, cada caso deve ser estudado para a nossa equipe, para a gente justamente avaliar qual que é o escopo da proposta, como que é que a gente pode atender da forma mais objetiva possível a demanda de um potencial cliente. Então, esse contato diretamente comigo, diretamente com a nossa equipe, é muito importante para não haver confusão na hora de... talvez a gente seja interessante oferecer um produto que talvez aquele estado não tenha essa exigência. Então, esse tipo de refinamento, de sintonia fina é importante fazer para que justamente a nossa proposta se encaixe dentro do que seja mais adequado a cada cliente, a cada obra. Bom, então, em termos gerais, passando aqui para as etapas de execução de uma proposta de um projeto de licenciamento ambiental, inicia-se justamente com a negociação e a avaliação do escopo do cliente, para a gente avaliar qual que é a demanda e conseguir preparar um produto adequado. Passa então pela assinatura do contrato, ao pagamento de uma primeira parcela de mobilização das equipes. Aí a gente faz a obtenção de toda a documentação pertinente, que também, como o próprio estudo é muitas vezes demorado, bastante complexo, tem uma série de outras documentações que são exigidas ao longo para a gente começar a fazer o diagnóstico. Então, a gente tem que ter algumas autorizações, por exemplo, para manejo de fauna, autorizações para supressão vegetacional, autorização, às vezes, junto à FUNAI, para acessar terras indígenas. Então, tem uma série de trâmites, uma série de burocracias que tem que ser realizadas. Também tudo depende do tipo de empreendimento, do tamanho do empreendimento, por onde passa o empreendimento, para se iniciar o diagnóstico, né? Então, tendo toda essa documentação em mãos, aí inicia-se efetivamente o diagnóstico, onde eventualmente vai ser feito os estudos de escritório e de campo para preparar esse produto. É feita a entrega do relatório, feito então o pagamento de segunda parcela, eventuais outras parcelas, tudo depende também do andamento, como que vai ser feito esse contrato. Depois de entrega esse relatório, então, podem ser feitas vistorias, participação em reuniões ou audiências públicas, como eu comentei, e eventuais adequações, readequações ou complementações ao relatório, depende do andamento do processo mesmo, de exigências do próprio órgão ambiental ao longo do diagnóstico. É feita, então, a entrega de uma nova versão do relatório, que seria uma versão final, já atendendo a todas as exigências novas, e o pagamento da última parcela para finalizar o contrato. Então, esse é um escopo bastante simplificado, né? O processo em si é bastante mais detalhado, o cronograma, geralmente, dessas obras é muito mais complexo do que isso, mas apenas para ter uma noção, em termos gerais, de como é feito o rito do licenciamento ambiental, é um bom primeiro passo. Então, o que deve se solicitar do cliente para que a gente consiga ativar os consultores e ser o mais rápido possível no atendimento na preparação de uma proposta técnica ou uma proposta orçamentária junto a eles? Uma das coisas principais são detalhes construtivos, né? A gente precisa de alternativas locacionais para a gente saber do cliente quais são as áreas, as localizações que eles têm já planejado, que a gente pode apresentar na nossa proposta. Alternativas de engenharia, né, dependendo da obra que está sendo feita, isso é uma coisa que o próprio órgão ambiental exige, que sejam apresentadas no diagnóstico, no relatório. Alternativas de engenharia, para que se justifique por que determinada alternativa está sendo selecionada no âmbito ambiental, no âmbito de engenharia também. E o cronograma da obra, né, que seja um cronograma mais cru, menos, não tão detalhado, mas ao menos para a gente ter uma noção de qual é a expectativa do cliente com relação à realização do licenciamento ambiental. E também é importante que a gente tenha acesso ao termo de referência emitido pelo órgão ambiental. Então, muitas vezes, o próprio cliente, a própria interessada, já fez alguma consulta a algum órgão ambiental com interesse, demonstrando interesse em iniciar ou realizar determinada obra. E o órgão ambiental, em muitos casos, já emite esse termo de referência, que
que é o que vai orientar todas as informações e os produtos que o órgão ambiental exige para a emissão da licença. Então, é esse termo de referência que vai guiar a nossa proposta. A partir disso que a gente vai saber o que a gente tem que atender. Então, isso é muito importante a gente saber. Se caso o cliente não tenha acesso a esse termo de referência ou não tenha entrado em contato requisitando esse termo de referência, é uma coisa que aí a gente pode, em parceria já com eles, solicitar do órgão ambiental um termo de referência para a gente começar a seguir, começar a elaborar a nossa proposta. Em alguns outros produtos, como eu comentei, às vezes ele já está em atividade, ele quer algum produto em particular, ele já fez o EIA, ele quer a realização, por exemplo, de um monitoramento, só um monitoramento de fauna, por exemplo. Então a gente tem que ter acesso às autorizações, aos documentos que já estão disponíveis, para a gente avaliar quais são as condicionantes e quais são as orientações, quais são as exigências mesmo que ele tem que atender. E assim a gente consegue elaborar bem pragmaticamente o que tem que ser feito e como que a gente vai conseguir entregar o produto ao cliente. Então, as condicionantes ambientais que ele tem que cumprir é importante que a gente saiba, justamente que estão dentro das autorizações desses documentos que já estejam disponíveis para ele. Com relação ao cronograma, então, também gostaria de reforçar isso, que como os produtos dentro do licenciamento ambiental são bastante variáveis, né? É muito diferente fazer uma proposta para um EIA completo, por exemplo, de uma linha de transmissão de 1.000 quilômetros, ou fazer uma ampliação de uma indústria, por exemplo, de uma cimenteira que quer simplesmente aumentar a atividade, que é fazer uma construção um pouquinho maior, aumentar a sua unidade. Então, as exigências de um e de outro são muito diferentes. E então, em termos gerais, assim, a partir do momento que a gente tenha toda a documentação necessária, já que consiga nos orientar com bastante clareza qual que é o produto que a gente tem que elaborar, eu diria que dentro de 20 dias a gente consegue elaborar uma proposta prévia para o cliente, né? Mais uma vez, isso é a partir da minha experiência no meio biótico, e dependendo da situação vai ser necessário verificar com os consultores internos de outras áreas quais são as estimativas deles para conseguir atender a elaboração de uma proposta, né? Porque tudo depende da complexidade do termo de referência, da complexidade da proposta de estudo que tem que ser feita, né? Então, 20 dias digamos, em termos gerais, uma estimativa que dá para se conversar com o cliente, mas isso tem que ser claro que isso é flexível. Às vezes, talvez a gente consiga atender até antes de 10 dias, mas talvez seja necessário 30, 40 dias para conseguir elaborar uma proposta dentro do escopo requisitado. E com relação às etapas, né, da realização dos produtos, então o primeiro passo, em muitos casos, para fazer esse EIA ou qualquer outro tipo de produto é a elaboração de um plano de trabalho, que é eminentemente técnico e que demora ali em torno de 15 dias para se elaborar esse plano de trabalho, que é justamente um documento que vai ser protocolado nos órgãos ambientais para ser aprovado ou readequado caso o órgão ambiental exija, né? Mas 15 dias assim, é um prazo razoável para a gente elaborar o plano de trabalho. A realização do diagnóstico, então, em si, isso varia, né? Depois depende do produto, né? O diagnóstico talvez seja, dependendo do trabalho, seja possível fazer exclusivamente em escritório, talvez só com dados de literatura ou só com dados com análises que a gente consiga fazer o diagnóstico só em escritório. Ele é mais rápido, mas tem alguns produtos que exigem realização de amostragens em campo, muitas vezes amostragens sazonais em campo. Então, para realizar o diagnóstico, às vezes é necessário, pelo próprio termo de referência, que abranja 1 ano de trabalho. Então, também isso demora, isso é variável, depende do produto em si. Os relatórios também dependem do tipo de produto. Às vezes é um relatório único, consolidado, que a gente consegue elaborar. Às vezes são vários relatórios, por exemplo, de acompanhamento de um monitoramento. Para cada campanha, a gente emite um relatório. Ou no EIA, teremos, por exemplo, relatórios em vários volumes para conseguir abranger todo o diagnóstico que está sendo apresentado. Então, também o número e a frequência de relatórios é variável, pois depende do tipo de produto.
Acredito que esse uma pincelada geral sobre o assunto. Espero que tenha sido bastante esclarecedor, pelo menos para ter um primeiro passo, que seja possível já prospectar clientes com relação a isso, com quais os tipos de produto que a gente pode atender, que a gente pode elaborar para eles. E, na verdade, os projetos ambientais, eles se constroem de forma conjunta, né, junto com o cliente, porque como ele é muito variável, depende muito do tipo de empreendimento, da localização do empreendimento, do tipo de autorização que é exigida por parte do órgão ambiental. Então, tem uma variação muito grande do tipo de produto que é feito. Então, ele é construído junto com o cliente, né? Então, à medida que a gente vai recebendo as informações, seja do cliente, seja do próprio órgão ambiental, no decorrer do processo de licenciamento, é que a gente vai construindo a nossa proposta de forma mais consolidada. Então, a prospecção inicial é justamente tentar atender qualquer que seja a necessidade do cliente. A intenção é que a gente tenha a equipe com experiência suficiente para conseguir formular esses planos iniciais e, posteriormente, formar uma equipe para fazer o diagnóstico mesmo. Então, acho que é isso. Caso tenham algum questionamento no decorrer da prospecção de clientes, tem alguma dúvida em particular, fico plenamente à disposição, podem entrar em contato comigo direto, né, pelos meus contatos ali junto à Bioet, e eu fico à disposição para conversar com vocês. Muito obrigado.